Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Lourdes Santos e o canal É Comida Tem História. Eu passei 2 semanas sem poder postar vídeos. Estou voltando hoje. Não é nem o dia, porque eu posto às terças e sextas. Hoje é sábado, véspera do Dia dos Pais. Então eu vou apresentar uma sugestão de bolo para vocês fazerem para o Dia dos Pais. Dá tempo para fazer hoje mesmo, que eu vou postar esse vídeo logo em seguida. E pode fazer amanhã de manhã, é uma excelente sugestão. Então, eu vou fazer um bolo de nozes. Então, eu tenho aqui 3,5 xícaras de farinha de trigo, sem fermento, 4 ovos, aqui 1 xícara de nozes triturada, eu medi antes, triturei. Tenho aqui 1,5 xícara de leite, eu não sei se vou usar todo. E aqui eu tenho 1,3 xícaras de açúcar. Eu não vou colocar, eu diminuí o açúcar porque ele vai ter uma cobertura de chocolate, né? Leite condensado com chocolate. Então eu diminuo sempre quando vai ter algum recheio, cobertura doce, eu reduzo. E o bolo vai ser branco, só com a cor das nozes. Então aqui eu tenho uma caixinha de leite condensado, o fermento, né, que eu vou usar. E aqui eu tenho chocolate a 100%, chocolate super amargo. E para que a cobertura não fique tão forte, tão amarga, eu coloco também um pouco de achocolatado. Coloco, do que eu vou botar, 2 terços do chocolate forte, amargo, e 1 terço de achocolatado, que já vem com açúcar, torna a cobertura mais suave. Então, eu vou começar aqui, eu já tenho aqui o açúcar, 1 xícara mais 3/4 de xícaras de açúcar. Eu estou fazendo com essa medida de 200 ml. Sim. E a margarina. Eu vou colocar 4 colheres de sopa de margarina, porque o bolo é um tanto grande, né? Não vou colocar muito cheia, porque as nozes já tem bastante gordura. Então, 4 colheres de margarina. Eu vou agora misturar isso aqui até ficar bem homogêneo, para em seguida colocarmos os ovos. Já misturei bastante, apesar de que eu ainda estou sentindo o açúcar, já está bastante misturado. Agora eu vou colocando os ovos um a um. Vou bater mais até essa mistura ficar bem fofinha. E volto pra gente colocar a farinha. Pronto, já está bastante misturado. Agora vamos começar colocando fermento, colocando a farinha, alternando com o leite.
Pronto, aqui tem a xícara de 200 ml. Depois eu vou ver se vai ser preciso colocar um pouco mais. Porque às vezes o ovo é um pouco maior ou menor, aí vai alterar, né? A consistência da massa que a gente quer. Aí pode levar mais de uma xícara e meia, por isso que eu faço sempre um pouco mais. Eu uso leite em pó. Vai precisar de um pouquinho mais ou menos um quarto de xícara a mais. Pronto. A massa com essa consistência está ótima. Agora eu vou colocar 2 colheres de sobremesa de fermento. Vou botar aqui para não derramar. Uma. Duas colheres de sopa. Desculpa, 2 colheres de sobremesa de fermento em pó. Mistura bem. E agora eu coloco as nozes trituradas. Como eu disse, foi 1 xícara, eu medi antes de triturar. Não eram nozes inteiras, eu compro aquelas que vêm quebradinhas. Então quando eu meço 1 xícara, aí acaba sendo uma quantidade maior do que quando eu meço em xícara e elas estão inteiras, né? Porque fica um espaço muito grande entre elas. Sim. Uma pitada de sal. Sempre eu coloco um pouquinho de sal no bolo, para acaba acentuando mais o gosto do açúcar e não ficando enjoado, né? Fica, realça o sabor de qualquer alimento, um pouquinho de sal. Agora eu vou untar as formas pra gente levar ao forno. Pronto, temos aqui a forma untada. Agora eu vou despejar para levar ao forno.
Vou assar também uma forminha bem pequena, em separado. Porçãozinha. Porque essa não vai levar chocolate. Eu não vou colocar a calda, ou cobertura de chocolate nesse aqui não. Pronto. Um bolo bonito, de bom tamanho. Tô assando separado, mas essa é bem pequena essa. E quando tirar do forno, na hora de desenformar, eu mostro como ficou. Eu mostro o resultado. Enquanto isso, eu vou preparar a cobertura. Pronto. Dando início ao preparo da cobertura. Então, eu vou colocar aqui uma caixinha de leite condensado. Vou colocar 3 colheres desse chocolate amargo. Chocolate a 100%. Quero ela bem escurinha. 3 colheres. Agora, desse achocolatado, que já é mais suave, vem com açúcar, eu vou colocar 2 colheres. Também vou colocar meia colher de manteiga. Agora eu vou misturar bastante para colocar no fogo baixíssimo. Misturado o chocolate com o leite condensado. Levar ao fogo baixo, mexendo sempre até dar aquele ponto de cobertura, né? Que é um pouco antes do brigadeiro. Pronto. Ele está nessa consistência, bastante grossa. Então, quando esfriar, vai ficar super grosso. E na hora que a gente vai cortar o bolo, se a massa do bolo estiver muito leve, a gente acaba estragando a fatia, porque a cobertura está muito consistente. Então, nessa hora, é interessante a gente colocar um pouco de creme de leite, para formar uma ganache. Não precisa botar a caixinha toda. Só um toque para que ele não fique, para quebrar aquela consistência que quando esfria fica super ruim da gente cortar, né? Gruda na faca. E a ganache não, ela tá sempre, mesmo mais consistente, a faca corta fácil, não fica grudando. Eu vou ferver um pouco, porque eu botei o creme de leite, preciso cozinhar o creme de leite. Levar no fogo novamente até ferver. Botei cerca de meia caixinha do creme de leite. Antes de colocar o creme de leite, bem antes, eu ainda deixei no fogo bastante, como ela está consistente. E ainda não está totalmente fria.
sem o creme de leite e o tempo que ficou mais no fogo, ele ia ficar super duro de cortar. Se o bolo tá suave, bem macio, bem fofinho, a cobertura deve acompanhar a facilidade que você tem para cortar uma fatia fina. Esperar só ferver. Pronto, ferveu, eu desligo. Ela fica esfriando enquanto o bolo termina de assar. E o nosso bolo já assou. Inclusive eu já desenformei. Eu não contei o tempo porque eu sempre deixo, quando eu começo a sentir o cheiro do bolo na cozinha, então eu começo a observar e com o palito, né? A ganache, quando esfriou, ficou muito dura. Então eu coloquei o restante da caixinha de creme de leite. Então, no total eu coloquei uma caixinha de creme de leite, fervi novamente para cozinhar o creme de leite e deixei amornar. Agora eu vou colocar sobre o bolo. Colocar aqui, deixar escorrer. Pegar uma espátula. Bem, está aqui. Agora eu vou dar uma limpadinha na borda do prato.
Para decorar, aqui eu tenho pedaços de nozes. Deixei uns pedaços inteiros para decorar. Aqui o nosso bolo. Eu não vou cortar, porque ele é para amanhã, né? Para o Dia dos Pais. Eu vou cortar esse pequenininho que eu fiz e não coloquei Eu fiz esse pequeno e não coloquei a cobertura. Então vamos sentir. Ele está aqui. Parece mais um bolo formigueiro, porque as nozes, os pedacinhos de nozes escurece, fica parecendo um bolo formigueiro, né? Com aqueles pontinhos de chocolate. Está delicioso, com um cafezinho maravilhoso, ou com refrigerante, com suco, com o que você quiser acompanhar. Veja como está fofinho. Delicioso. Que você já deve imaginar como vai agradar amanhã. Como está gostoso esse bolo. E aqui está o nosso bolo finalizado. Já decorado com as nozes. É uma pedida ideal para surpreender seu pai amanhã, no café da manhã, ou na sobremesa, ou no lanche da tarde. Ainda dá tempo de fazer hoje ou amanhã. Espero que tenham gostado. Se gostaram dessa dica, curtam, compartilhem e se inscrevam, caso não tenha sido inscrito ainda. Não seja inscrito ainda. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!